Bom dia, meus legislândios! E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um dia na Legislândia, mais um episódio, mais uma aula para falar sobre o CBMDF. Muita fé aí que esse edital sai este ano e não é só o edital que vem, a sua aprovação também. Sejam muito bem-vindos. Por aqui eu, professora Isabela Lumena, vamos para mais um dia na Legislândia. Vem para cá, vamos chegando. Hoje, sexta-feira, dia 9 na Legislândia. É sexta-feira? Sim, é sexta-feira. E o que isso tem a ver na vida do estudante? Absolutamente nada, né? Pelo contrário, na verdade, se ele trabalha durante a semana, final de semana, o que ele vai fazer? Eu meti o pé aqui no negócio, né? Final de semana, o que ele vai fazer? Vai estudar ainda mais. Beleza? Então, vamos embora. Hoje nós vamos falar sobre comando e subordinação. Vamos falar que subordinado não é para ser humilhado, não. É porque a estrutura do CBMDF é hierarquizada. A gente já conversou sobre isso. Então, a gente vai falar sobre comando e subordinação e sobre essa relação, tá? Esse conteúdo, depois, se você quiser fazer a leitura aí no estatuto, você vai encontrar esse conteúdo a partir do artigo 35 do estatuto do CBMDF. Beleza? Gente, vocês estão gostando do material? Sério, eu fiz com muito carinho, com muito amor para vocês, né? Ah, é porque é gratuito. Gente, não interessa. É sempre o quê? Valendo a vida. É sempre valendo a vida. Aqui é assim, tá bom? Então, a gente vai falar sobre comando e subordinação. Eu já quero aqui que a gente trace um conceito, tá? De comando. Na verdade, vamos trabalhar aqui com o conceito do próprio estatuto, ok? Então, pegue aí o seu papel, a sua caneta. Se você é do iPad, do tablet, pegue aí o seu material digital e vamos dizer aqui que comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o bombeiro militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização do Corpo de Bombeiros. O comando é vinculado ao grau hierárquico. A gente já conversou sobre grau hierárquico, né? Ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal. Então, quando a pessoa está numa função de comando, ele não está falando por ele, mas está falando aí como autoridade do CBMDF, né? Então, é uma prerrogativa o quê? Impessoal, em cujo exercício o bombeiro militar se define e se caracteriza como chefe. Ok?
E aí, gente, olha só. Se a gente tem, né? Trocando em miúdos aqui, se a gente tem alguém que comanda, a gente vai ter aqueles que obedecem, que se reportam ao comando. E a gente tem a subordinação, né? Lembrando que a subordinação não afeta a dignidade, não serve para ser humilhado, tá? Vamos colocar isso também no nosso material. A subordinação, deixar o material bem bonito. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do bombeiro militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada do Corpo de Bombeiros. Do Corpo de Bombeiros. Ok? Tranquilo? Então, falamos aqui sobre comando e subordinação. Lembrando, eu até já tinha conversado sobre isso nos primeiros dias da Legislândia. Lembrando que comando, a gente não vai pensar só no comandante geral, tá? Em toda guarnição ali, haverá um bombeiro mais antigo. Então, a gente vai ter comando e subordinação em todas as esferas do CBMDF, beleza? E aí, gente, né? Quando a gente fala em comando, é claro que a gente vai lembrar daquele primeiro, que é o comandante geral. Já disse para vocês que o comandante geral, ele vai desempenhar o quê? O ECA. Não é isso? Vocês lembram do que é o ECA? Coloca aí no chat. O que é o ECA? Então, olha só. O comandante geral, ele vai desempenhar o ECA. Então, olhando aqui, ó. O comandante geral, ele vai desempenhar o ECA. Vamos preencher, então, emprego, comando e administração. Então, quando a gente lembra de comando, a gente lembra, claro, primeiramente ali do comandante geral, que inclusive foi trocado aí recentemente, né? O governador aí nomeou, né, um comandante geral aí agora recente, né? O anterior saiu e nós temos aí um super recente. Beleza. Então, o comandante geral, ele vai desempenhar o ECA, emprego, comando e administração. Agora, olha só, lembrando aí, né, que o comandante geral tem que ser um coronel do quadro de oficial bombeiro militar combatente, não é isso? Veja, nós temos, além do comandante geral, que é um oficial, os demais oficiais dentro do CBMDF. Os oficiais, como um todo, eles são formados, né, ali no CFO e tudo, e no curso de habilitação também, né, os oficiais, eles são criados ao longo da carreira para desempenhar o CDC, tá? O CDC. O que é o CDC? Comando, direção e chefia. Não esqueça dessas palavras, tá? Então, o comandante geral, né, a pessoa ali, não é? Comandante geral, tem que ser um coronel do quadro oficial bombeiro militar combatente, ele vai desempenhar o ECA. E os demais oficiais que a gente sabe aí? Eles vão desempenhar o CDC. Eles são treinados ao longo da carreira para desempenhar o CDC. Comando, direção e chefia. Vamos preencher isso também no nosso material? Comando, direção e... Opa! Já tem o C, né? Chefia.
ok? Comando, direção e chefia. Beleza? Então, comandante geral vai desempenhar o ECA, os demais oficiais vão desempenhar o CDC. O que eu coloquei aqui no nosso material? Olha só, o oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, chefia e direção das organizações de bombeiro militar, tá? Então, comando, direção e chefia. Agora, olha só, tem um pessoal também que vai auxiliar os oficiais aí no comando. Quem são? Sargentos e subtenentes, tá? Sargentos e subtenentes vão auxiliar aí os oficiais, tá? Então, eu também coloquei aqui no nosso material. Olha só, os subtenentes e sargentos, então, os subtenentes e sargentos auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e emprego dos meios, quer na instrução e na administração. Beleza? Deverão impor-se, os sargentos e subtenentes, deverão impor-se pela lealdade, deixa eu pegar aqui o laserzinho para vocês acompanharem. Deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo, tem que ser exemplo, né? Para comandar tem que ser exemplo. E pela capacidade técnico-profissional, incumbindo-lhes assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das normas do serviço e das operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e a manutenção da coesão e do moral delas em todas as circunstâncias. Então, veja aí a responsabilidade dos sargentos e subtenentes que vão auxiliar os oficiais e que eles precisam o quê? Dar o exemplo para as demais praças. Beleza? Ok. Agora, soldados e cabos, vamos descendo. A gente já falou do comandante geral, dos oficiais como um todo. Comandante geral, ECA. Oficiais como um todo, CDC. Sargentos e subtenentes auxiliam os oficiais, né? A gente tem mais quem aí? Soldados e cabos. Soldados e cabos, o estatuto fala que eles são elementos de execução, né? Então, lembra que a gente falou da atividade fim, né? Teve uma aula aí, acho que foi o segundo dia da Legislândia, né? A gente falou da atividade fim dos órgãos de execução. Lembra disso? Os cabos e soldados são elementos de execução. Vão botar a mão na massa, vão desempenhar as tarefas aí realmente da rua, ok? Tranquilo? Então, os cabos e soldados são essencialmente os elementos de execução, né? E aí eu quero que vocês se lembrem aí da atividade fim, né? Atividade fim do CBMDF, tá? Lembra que nós estudamos a lei 8255, né? Que é a LOB, a Lei de Organização Básica, que fala aí dos órgãos de execução, órgãos de apoio, órgãos de direção, né? Então, lembra aí da atividade fim, ok? Os soldados segunda classe, eles, né, recebem a formação inicial. Então, eu quero que vocês guardem essas duas palavras aí para os soldados segunda classe. Formação inicial, tá? Os soldados de segunda classe constituem os elementos incluídos no Corpo de Bombeiros para receberem a formação inicial do bombeiro militar. E nós temos também as praças especiais, né? Quase não voltou aqui. Nós temos as praças especiais. O que cabe para essas praças especiais, né? Que é o aluno oficial, cadete de primeiro, segundo ano, e o aspirante a oficial, né? Ainda sou praça, lembra? Praça especial. O que cabe para esse pessoal? É o papiro, é o estudo, é a preparação, tá bem? O que nós colocamos aqui? Olha só, as praças especiais, e aí nós vamos colocar aqui quem são essas praças especiais, que é o aluno oficial, que a gente pode chamar também de cadete, né? Cadete de primeiro ano, segundo ano. E o aspirante a oficial, que a gente ainda fala, né? Ainda sou praça especial, né?
As praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições, dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se delas inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Então, ó, papiro full, estudo, beleza? Eles serão ali preparados, né? As praças especiais são preparadas, querendo ou não, para o quê? Para o CDC, Comando, Direção e Chefia. Não é? Eles não vão chegar ao oficialato, então eles precisam estudar bastante para chegar como oficial e desempenhar o CDC, Comando, Direção e Chefia. Beleza? Lembrando, gente, que todos esses, né, todas essas pessoas, esses personagens que estão aqui, né, eles se responsabilizarão pelos seus atos, tá? Lembrando que ordem ilegal não se cumpre, beleza? Então, ao bombeiro militar, cabe a responsabilidade integral das decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Lembrando que, e se o chefe der uma ordem ilegal? Ordem ilegal não se cumpre. Ok? Mas ele pode se estribuchar lá, falar que vai te prender. Ordem ilegal não se cumpre. Beleza? Tranquilo? Gente, nós finalizamos aqui este encontro, né? O encontro do dia 9, tá? E para a gente não perder o costume, até o dia 10. Espero os senhores e prestem atenção, né? Porque final de semana vocês estão entrando bem menos. Tomem vergonha na cara de vocês, tá? Espero os senhores sábado, domingo, com a mesma intensidade, com a mesma alegria. Finge que é feliz. Finge que é feliz. Beleza? Então é isso. Encontro vocês amanhã. Beijo no coração de vocês e até mais. Tchau.